o tênis. Ele vai ter uma consultoria de qual que é o melhor tênis pra ele. Ele vai tentar entender o que ele faz no dia a dia pra saber se aquele tênis cabe na rotina dele. Tipo assim, ó, eu fiz 5 posts, tinha diretor da VEG assinando minha newsletter. O cara nem me conhece. Que é justamente porque a Trend já tem a característica de ser uma coisa de humor. Lá na empresa, a gente vende peça de reposição para máquina de solda. Mas entrava muita gente no meu site, só que eu tinha menos de 1% de taxa de conversão. Sei lá, muda um pouco da experiência, mas vai justificando os aumentos e vai começando a ter um pouquinho mais de aumento, entendeu? Hoje teve uma consultoria na ITEC, que é uma agência de marketing aqui de Ribeirão. Os meninos têm uma estrutura de podcast foda, eles atendem grandes empresas, eles fazem embalagem, eles fazem social, eles trabalham com toda a parte de marketing mesmo, apoiando as empresas e até fazendo mesmo para algumas. E aí eles me chamaram para dar uma consultoria, entender como que eles podem captar mais clientes, como eles podem melhorar os canais de aquisição deles, porque é sempre legal quando você tem uma agência, você tem uma empresa, ter essa visão de fora, que às vezes você tá tão ali no operacional, né, e você tem uma pessoa de fora que faça esse papel de advisor ali, vai também te colocando novos caminhos e novas possibilidades. Então hoje a gente falou tanto dos clientes que eles têm, quanto da atuação deles, ali no canal de aquisição de cliente e também no trabalho deles do dia a dia, o que eles podem fazer para trazer mais clientes. Vocês vão acompanhar aí o vídeo, é mais um vídeo do Made in Interior, mas hoje é um POV de como é ter uma consultoria aí, uma mentoria comigo. Acompanha o vídeo e depois comenta aqui, se inscreve e fala o que vocês acharam do vídeo de hoje. Tamo junto. Meu nome é Lucas, eu trabalho com... Parece drogado, né? Oi, gente, meu nome é Lucas. Oi, Lucas. Bom, eu trabalho com marketing há mais de 10 anos. Então tem um tempinho aí que eu já trabalho com marca, marketing, eu sou especializado mais na área de construção de marca mesmo, só que hoje eu toco normalmente os 360 das empresas quando eu vou dar consultoria. A gente fala desde negócio, canais de aquisição, como trazer novos clientes, como dar resultado para os clientes. E normalmente quando eu dou consultoria ou treinamentos para agências, assim, para empresas de marketing, é nesse modelo de tirar dúvida, de ajudar vocês com os clientes de vocês. Então eu conversei com os meninos ali ontem e a gente decidiu separar em 2 etapas. Metade das etapas para vocês contarem um pouco das questões, como vocês querem melhorar, o que vocês veem que tem como melhorar para os clientes que vocês têm. E a segunda etapa para vocês falarem mal da empresa que vocês trabalham, que a gente entender como melhorar a empresa que vocês, como trazer mais cliente também, como melhorar o posicionamento da marca de vocês. Eu já trabalhei em algumas áreas, mas a maior parte que eu fui mais conhecido, eu trabalhei com conteúdo e com marca mesmo, que eu trabalhei com jogador de futebol. E aí a galera ama jogador de futebol, então isso fez com que eu ficasse mais conhecido justamente por esse case. O Vitão é meu sócio hoje no Papo de Boteco, não sei se todos vocês foram, alguns de vocês já foram, né? No projeto, que hoje é o Made in Interior, que a gente produz eventos para empresários do interior. Então hoje toda a nossa consultoria e todos os nossos esforços. O Made in Interior virou a marca principal nossa agora. A gente precisava de uma marca mais forte. É um produto. Hoje, como produto, a gente tem o Papo de Boteco, que é o evento, tem o PDB Club, que é um ano de assessoria que a gente dá para pequenas empresas, tem o PDB XP, que agora é uma imersão de 2 dias, que começa às 8 da manhã, né, então vai até 6 da tarde, e aí é num modelo diferente. O Papo de Boteco começou fazendo dentro de restaurantes, dentro de experiências gastronômicas, né, o PDB XP já é auditório, então é auditório, a galera vai lá sentadinho, um dia, né, PDB XP, e a gente tem um outro produto que é a Academia de Criadores, que é uma imersão só de criação de conteúdo, ou de construção de marca. Aí a gente tem essas 2 versões hoje. O nosso maior público para Academia de Criadores normalmente são marcas pessoais, então advogados, dentistas, médicos, que gostam mais e querem mais trabalhar a marca pessoal. Então, no geral, meu contexto é esse hoje. Queria que cada um de vocês falassem o nome e qual área, o que vocês fazem aqui dentro, pra eu entender, e depois a gente quero saber quem é o primeiro que vai começar a falar da realidade aí. Deixar o Gui falar da realidade da empresa. Mas vamos começar aqui. Então, por exemplo, é o cliente que me dá mais margem? É o cliente que me dá mais faturamento? É o cliente que me dá menos trabalho? Tudo vai depender da empresa. Se você quiser pegar 1000 clientes, é melhor que você pegue 1000 clientes que te dão menos trabalho. Esses são seus melhores clientes, porque você vai ter pouco esforço. Agora, no modelo que vocês trabalham, pra mim, a lei o melhor cliente pra minha empresa é o que deixa mais dinheiro. Exato. E eu quero que esse cliente deixe cada vez mais dinheiro, então eu tenho que vender mais produtos pra ele, eu preciso vender mais coisas pra ele. Mas também tomar um cuidado futuramente, sua empresa não ser dependente de um cliente só. Mas o lance da boutique é ter um serviço premium. Então, o que vai ser diferente de um do outro é o serviço mesmo, de fato, né? Então, se a gente for dar um exemplo de marca de varejo, o que muda o tênis da Louis Vuitton pro tênis da Nike não é o produto em si, mas é a qualidade do serviço que é entregue que faz a percepção ser de luxo. Então, de fato, assim, a galera fala muito experiência, só que eu acho que, na minha visão, a experiência fica muito intangível na cabeça, assim. Experiência pode ser tudo, desde o café que você toma até como ser atendido. O que diferencia, normalmente, um mercado, entre aspas, de luxo, é o serviço que é prestado pra pessoa. Então, tipo assim, não é só o tênis. Ele vai ter uma consultoria de qual que é o melhor tênis pra ele. Ele vai tentar entender o que ele faz no dia a dia pra saber se aquele tênis cabe na rotina dele. Eles vão dar ali mais benefícios. Então, assim, ó,
talvez o que acontece hoje é o teu cliente ainda vocês não estão num ticket suficiente para ser uma boutique e precisa de alguns clientes. Então, tipo, não faz, se você perder um, vai doer. Mas também vocês não estão numa massa suficiente para falar assim, ó, não, eu tenho 600 clientes, eles me pagam 300 conto por mês, mas tá ótimo. Eu consigo entregar. Porque você precisa de muito mais time e tal. Você conseguiria fazer uma operação dessa se fosse uma operação muito tecnológica. Então, tipo, muita inteligência artificial entregando, muita coisa entregando rápido. Então, talvez o que a gente vai ter que pensar é, o que eu falei pra vocês, a gente precisa pensar em 4, hoje pra vocês, o que importa mais? Dinheiro no caixa. Tem que pagar a turma, né? Tem custo, tem operação. Então, beleza, hoje os meus melhores clientes são os que me deixam mais dinheiro. E aí, pra operações, por exemplo, de vocês, também deve ser considerado os melhores clientes os que estão com vocês há mais tempo. Às vezes, se for pegar muito cliente no volume, eles não vão ter maturidade com marketing. Mas você vai descobrir o que eles têm em comum no comportamento deles. O terceiro quadrante, você vai mapear lá assim, ó, qual que é a principal dor dele. Então, quando ele chegou aqui, qual que era a principal dor dele? Criação de conteúdo, gravação de vídeo. E o influenciador é a pessoa que tá nesse time ou tá lá dentro e vai começar a te indicar pra fazer isso. Que o influenciador, no caso da jornada de vocês, foi a pessoa que vocês conheciam. O LinkedIn é uma ótima plataforma pra isso. O Instagram também. Mas o Instagram você conhece mais influentes do que decisores ou usuários. O fato é, uma pessoa compartilhando no LinkedIn dá muito mais resultado do que uma empresa compartilhando. Comentar e até te pedir conexão, porque as pessoas te pedem conexão. Eu não tinha tentado isso, tá? Há pouco tempo, que eu comecei com o Made Interior no meu LinkedIn, eu abri aquela newsletter, sabe? E aí eu comecei a escrever na newsletter do LinkedIn. Eu falei assim, deixa rolar e vamos ver o que vai acontecer. Tipo assim, ó, eu fiz 5 posts, tinha diretor da VEG assinando minha newsletter. O cara nem me conhece. Só que já chega ali, talvez ali, pra eu conectar com o cara. Assim, ó, ninguém compra só o produto final. O cara não vai comprar o post, ele não vai comprar... Ele vai comprar assim, ó, quem pensa por trás disso? Você tem um Reels que é mais divertido, assim, mais de entretenimento de perguntas e respostas. Então, assim, ó, o negócio é criar uma rotina que vire um processo pra pessoa que chega aqui. De como você vai registrar isso. Por exemplo, eu, Lucas, quero ser percebido que eu entendo profundamente sobre marketing. Eu quero ser percebido que eu sou gente boa. Eu quero ser percebido que eu sou cuzão, sei lá. Tá, beleza. Ó, resultado. Então, uma agência motivada, orientada a resultado. O que mais? É isso. A gente tem que entender... A hora que eu falei pra vocês separarem os 4 quadrantes lá, entender quem são os melhores clientes, o que eles têm em comum e tudo mais. Porque a tua percepção de segurança é diferente da minha. Então, tipo, a minha segurança talvez seja ter um grande cliente. A segurança pro Gui pode ser se o cara vai estar todo o tempo falando com ele no WhatsApp. Então, a percepção de segurança é a mesma percepção de autoridade. Agora, você que tá no atendimento, você pode um dia pegar os seus clientes e conversar com eles. Falar assim, ó, o que te faz ficar seguro com a nossa entrega? Pô, qual foi a parte mais legal do podcast? Quando o Vitão me perguntou tal coisa, eu lembrei de não sei o que, tal. O cara vai te falar. E aí, por último, você vai falar assim, tá, e como foi a experiência de gravar aqui na ITEC? Puta, foi muito boa, tal, já era. Eu poderia vir aqui de short de academia, tênis de academia e camiseta de treinar. Eu seria percebido por vocês de uma forma, concorda? O cara gosta de treinar. Ou assim, pô, não tá dando resultado. Pode ser também. E aí, eu seria percebido de um jeito. Agora, eu tô com essa roupa, eu sou percebido de outro jeito. Só que aquilo, lógico, você não pode tentar criar uma percepção no teu Instagram que se o cara chegar aqui dentro é diferente. Que aí acontece o efeito Americanas, que, pô, no site da Americanas era bom pra comprar, você ia na loja parecia um lixão. Faz sentido o que você falou, porque justamente uma marca se constrói assim, que eu preciso saber como eu sou percebido hoje. Hoje vocês estão deixando o público perceber vocês de alguma forma. Vocês não fazem isso intencionalmente. E assim, ó, é o que eu falei pra eles ontem, assim, ó, a mesma empresa que contrata pra fazer uma coisa que é super criativa, elas podem contratar você em paralelo para ser orientada a resultado da campanha. Porque quando você coloca naquele quadrante ali, você vê que assim, ó, você se posiciona em lugares diferentes. Essas empresas multinacionais que contratam vocês, elas contratam mais de uma agência de marketing. É que elas acham que o design que vocês fazem é o melhor que tem e elas continuam contratando você. Mas quando você vai fazer trends, por exemplo, ela dá a percepção de que, tipo, eu quero ser engraçadinho. E não é do lado, eu não tô falando que isso é ruim, mas eu tô falando assim, só de ter que ficar fazendo trend já dá um pouco dessa percepção de, tipo assim, ó, é só entretenimento, é só humor. Porque normalmente os perfis de humor são caracterizados por só fazer trend. Mas eu acho que a percepção de, tipo assim, ó, a gente tá fazendo uma coisa que a gente não é, que faz muito sentido o que você tá falando. Que é justamente porque a trend já tem a característica de ser uma coisa de humor. Então já tem essa característica. Tipo, como a gente pode fazer o nosso humor? Tipo assim, o meu humor do Vitão é diferente. A gente fica se zoando um outro, a gente acha engraçado. Só que os outros vêm e acham que é uma ofensa, né? O Gui, então, nem se fala, né? Só ofende os outros. Então eu tô falando que aquele conteúdo teve 10% de engajamento. 10 para 100, 10%. Aí o outro conteúdo que eu fiz teve 500 curtidas, ou teve 500 de alcance, visualizou muita gente, mas eu tive 3 likes. Proporcionalmente, ele não foi melhor que engajamento do que deu 100. Eu vou tentar repetir o que deu 100 pra ver se ele alcançar mais gente e continua o engajamento. Então é sempre comparação com tudo que você já fez. O que eu fiz? Eu chamei muito a atenção, falando que a Virgínia era uma fraude. Fui criticando a embalagem, mostrando que eu conheço a embalagem, que eu não sei, e eu fui dando dados técnicos que eu conheço a embalagem.
talvez a pessoa não... E, tipo, você concorda que é um conteúdo que mesmo que a pessoa que não sabe de e-commerce, ela vai continuar no conteúdo? E aí, no final, ele fala assim, ó, você que tá começando hoje uma empresa e tá vendendo na internet, você não tem direito de fazer uma embalagem ruim pro teu cliente. Você vai começar com uma experiência ruim. Se você quiser fazer um manual de como gravar uma embalagem, digita aqui PDF. Aí vai digitar PDF só quem tem interesse em fazer o manual da embalagem. E uma coisa que você pode fazer também, assim, pensando futuramente, tem 2 jeitos de fazer. Tem muita gente que usa os stories pra antecipar o que vai ser feito à noite, tipo, vai postar um vídeo, como você vai postar no feed. Então, por exemplo, vamos supor que o vídeo do feed à noite vai ser do João fazendo design lá de uma embalagem, que vocês já podem postar. E aí, no começo, você pode começar nos stories no primeiro do dia falando assim, ó, guerra de embalagens. Qual dessas duas vocês acham mais legal? Aí você pega 2 embalagens no mercado, tipo uma de IP, uma da Triex, e fala assim, ó, qual que você acha mais bonito? Lá na empresa, a gente vende peça de reposição pra máquina de solda. Então, tipo assim, o cara só compra se a máquina dele quebrou. É só se quebrar. Lado positivo, eu vendo um produto de necessidade. Meu produto é tipo remédio. O cara compra, se ele ficar doente, a única certeza que eu tenho é que ele vai ficar doente. Uma hora. Só que, vende eu e vende... eu posso vender mais uma vez. Não, o caixão vende uma vez só. Então, tipo assim, ó, vende eu e mais um monte de gente, as mesmas peças. Qual que é a minha obrigação? Daqui 3 meses, que eu sei mais ou menos que é quando comprar, ele tem que lembrar de mim primeiro. Então, quanto mais eu apareço pra ele, quanto mais eu faço essas coisas, mais me dá resultado. Quando eu entrei lá no e-commerce, a gente fazia muito Google Ads. Google Ads é uma mídia muito de intenção. Então, a pessoa procura no Google, ela tá criminosa pra comprar. Se você procurou tênis da Vans no Google, você já tá pronto pra comprar. Você tá procurando pra comprar, certo? E aí a gente trabalhava muito Google Ads, a gente botava muita grana em Google Ads, entrava muita gente no meu site. E tava tendo resultado de compra já. Tava tendo um faturamento legal, mas entrava muita gente no meu site, só que eu tinha menos de 1% de taxa de conversão. 1% de taxa de conversão pro e-commerce é uma métrica legal. Se você mantém 1% de taxa de conversão, todo mundo que entra no site, você 1% compra, é uma boa métrica. Eu não tinha essa métrica pela primeira vez, como primeira opção, que é o mais importante. Se eu não estiver presente, ele não vai lembrar. Então, tipo, a gente sente isso até nos eventos, assim, ó, se a gente tá muito ativo no Instagram, vende mais fácil. Se a gente não tá ativo no Instagram, é um parto pra vender. Aí é o que eu falei assim, ó, se a motivação do cara é ter só a rede social dele ativa, não que vai ser um trabalho porco, não que vocês vão fazer de qualquer jeito. Mas então eu vou procurar médicos que não tenham a rede social ativa. É mais fácil eu vender pra ele, que eu tô deixando, se ele tiver a mesma vontade que os outros. Os clientes que pagam muito pouco e que você vê que não vale a pena, já começa a aumentar aos poucos. Vai começando a aumentar, agrega valor mais alguma coisa, sei lá, muda um pouco da experiência, mas vai justificando os aumentos e vai começando a ter um pouquinho mais de aumento, entendeu? Porque aí ou o cara vai sair, e aí vocês procuram um cliente que paga mais. E aí é aquilo que você falou, tipo assim, ó, se procurou um cliente que paga o ticket que vocês querem, já tira o cliente que tá pagando muito pouco, tá dando muito trabalho. Ô, gente, e assim, ó, uma coisa, até pra gestão de vocês, é importante que vocês deixem o orçamento da empresa mensal pra fazer isso. É investimento em marketing. Ó, fazer isso eu começaria por aí. Segundo, pô, a cada 3 meses, traz alguém, tipo, traz o Vitão aí pra falar de cultura, traz seus clientes aqui. Bom, é isso, gente. Qualquer coisa vocês gritam. Vocês têm meu celular. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Aplaudindo por você ter me xingado. Obrigado. Não.